Boa tarde, pessoal. Eu estou gravando essa aula, acredite se quiser, pela terceira vez, tá? O programinha acabou pregando uma peça em mim e eu estava gravando apenas 30 segundos, e quando eu gravei uma aula de quase meia hora, quando eu fui ver, não tinha gravado nada. Mas vamos lá, né? Nós vamos entrar hoje na nova matéria, que é a histologia. Lembrando que a disciplina é citologia e histologia, então a gente já viu toda a parte de citologia, agora a gente vai ver a histologia. Vamos descobrir o que é essa disciplina. Então a histologia é o que? É o estudo dos tecidos do corpo e como esses tecidos se organizam para formar órgãos. Tá? E o que são os tecidos? São agrupamentos de células e matriz extracelular, e eles vão desempenhar funções específicas. Então, pessoal, lembrando que tecido não é só célula. Além da célula, tem outro componente bem importante ali nos tecidos, que é a matriz extracelular. Vocês vão descobrir o que é. Observem aqui que normalmente nesse tipo de apresentação aqui, o título ele fica embaixo, tá? Então aqui embaixo vai estar o título, quase praticamente todos os slides embaixo é o título e em cima é o texto. As funções que exercem esses tecidos aí são inúmeras funções. Uma delas é a proteção, outra é a absorção, que são desempenhadas pelo tecido epitelial principalmente, tá? Secreção de substâncias, o tecido epitelial faz isso, o tecido conjuntivo também secreta substâncias. Você imagina lá, nosso estômago secreta substâncias, nosso intestino absorve, e a nossa pele, por exemplo, serve de proteção. Até mesmo a mucosa do estômago tem uma proteção muito importante para evitar que a gente autodigira o nosso próprio estômago. Sustentação e locomoção, o aparelho então locomotor, ele vai ser composto por tecido ósseo, tecido muscular. Então são dois tipos de tecidos que em conjunto dão a mobilidade, não só a mobilidade, mas a locomoção nossa. Movimentação de órgãos internos, músculo liso, né? A motilidade do nosso intestino, que através de movimentos peristálticos levam o bolo fecal, né, para ser eliminado. Transmissão de informações, né? Como o sistema nervoso, então informação que é levada de um ponto para o outro do corpo, né? Do meio externo para dentro do nosso encéfalo, é através do sistema nervoso. Preenchimento e armazenamento, que é o tecido adiposo, né, que é o nosso inimigo aqui, que ele serve para armazenar a gordura e a gordura é energia. Preenchimento também de espaços. Regeneração e defesa, muitos tecidos estão agregados na regeneração, eles têm a capacidade de se regenerar. E defesa, transporte de substâncias, principalmente o nosso sistema sanguíneo, né, que é um tipo de tecido. O sangue é um tecido. Ele está no formato líquido, mas a gente tem a parte sólida dele, que são as células que vão formar tecido. Ele é um tecido diferente. Depois a gente vai discutir isso para frente. Morfologia das células. Então o tamanho e a forma das células vão estar muito relacionados, extremamente relacionados à sua função, e vão ser determinados por fatores extrínsecos e intrínsecos. Então eu costumo dar um exemplo da célula nervosa.
ela precisa levar informação, e essa informação tem que passar por ela o mais rápido possível. Então ela tem um prolongamento chamado axônio, que ele é extremamente fino, porém bem longo, né? Não é visível ao olho nu, mas ele leva a informação, e ele tem mais de 50 centímetros, né, em alguns casos, em alguns neurônios. Outro tipo de forma de célula que tem muito a ver com a sua função é a célula adiposa, que tem um formato rechonchudo, né? Ela é algo não é esférico ou oval, é algo que é algo bem inchado, né? Que por quê? Ela tem a função de ter muitos lipídios, né? Que inclusive até o núcleo que se destacaria acaba ficando espremidinho no canto, porque ela tem essa função de reservar o máximo de lipídios. E o fator extrínseco e intrínseco afeta de que forma? Por exemplo, como o fator extrínseco, que é de fora, vai afetar nas minhas células adiposas? Eu comer muito, eu vou preencher essas células, elas vão ficar inchadas, né? Bem gorduchas. Se eu como pouco, elas vão ficar mais estreitas, né? Mais murchas. Então é o fator extrínseco afetando. O intrínseco é o que? São as características morfológicas próprias minhas, de comer muito, mas a minha célula continuar em um formato mais enxuto, ou então comer pouco e ela permanecer cheia. Muito tem a ver também com as minhas características genéticas, né? Minha morfologia, que é uma herança genética. Então entramos na matriz extracelular. Lembrando, recapitulando, tecido é formado por matriz mais células em conjunto, tá? É composto por muitos tipos de moléculas. Algumas são altamente organizadas, formando estruturas complexas, por exemplo, as fibrilas de colágeno e membranas basais. Então, o colágeno famoso, que a gente ouve falar, né, o colágeno, ele faz parte, é um dos componentes da matriz extracelular. Então o colágeno não fica dentro das células, né, ele fica pro lado de fora. E só desmistificando uma coisa que é uma mentira que muitos produtos de beleza prometem, repor colágeno só passando na pele. Na verdade, o colágeno, ele é formado pela nossa alimentação. Olha um ponto aí para nutrição, né? O pessoal da nutrição já ganha um ponto aí. Informando que o colágeno, por mais que você passe creme, ele não vai ser absorvido pela sua pele. E nem suplementos de colágeno. Você pode comer o máximo de colágeno puro, que o seu corpo vai degradar do mesmo jeito. Aquele colágeno não vai completo parar lá na sua matriz extracelular. Essa dica vale ouro, né? Vai existir então uma intensa interação entre as células e a matriz extracelular, formando uma entidade contínua. É como se fosse uma coisa só. Elas trabalham em conjunto. Quando você olha, ele não faz um corte sem colocar no microscópio, você não separa o que é célula, o que é a matriz extracelular. Por isso que a gente chama de entidade contínua, tá? Aí, ó, mais uma coisa também, algo que tem sido falado, se fala muito no ensino médio, erroneamente fala, ou até alguns professores não se atentam na citologia, que é dito com frequência que a célula é a unidade funcional básica do organismo. Só que não. A célula não é a unidade funcional, ela é a unidade estrutural, que estrutura. Lembra, a estrutura, ela é um tijolinho da grande construção que é o nosso corpo. Então a célula, ela é a pecinha que vai formar várias construções, podemos assim dizer. Na verdade,
a unidade funcional básica é o tecido, porque o tecido é um conjunto de células e matriz. Apenas célula não tem função. Uma célula sozinha ela não faz nada, uma andorinha não faz verão. Então a célula precisa estar unida a outras e mais a matriz para poder exercer uma função. Por exemplo, seja ela uma glândula, né, de secreção. Uma célula não vai, porque uma célula secretar não adianta nada para o corpo. Então é aquele conjunto que vai adiantar. E essas células que estão dentro do tecido comunicam-se através das junções intercelulares. Então elas não estão isoladas entre si, elas têm essas chamadas de junções intercelulares, ou aqui chamadas de intercalares, que conectam um citoesqueleto com o outro, tá? E também vai conectar com a lâmina basal aqui, tá? Que é de tecido conjuntivo. Então essa lâmina basal é um tecido conjuntivo, é uma matriz extracelular. A lâmina basal é uma matriz extracelular do tecido epitelial, e logo abaixo do epitelial tem o tecido conjuntivo, que é esse mais espesso, e ele tem muita matriz extracelular. Então tudo isso aqui que está em amarelo é matriz extracelular, com as suas moléculas complexas aqui um pouco escurinha, tá? E as fibras de colágeno. Olha só o tamanho das fibras de colágeno. Elas são às vezes maiores em comprimento que uma célula. Tá vendo em vermelho aqui? Essa colaboração vai facilitar, essa comunicação facilita o esforço de colaboração, permitindo que as células atuem como uma unidade funcional única. Tá? Então são várias células se conectando. Quando você contrai um músculo, são milhares de células que se comunicam em conjunto, tá? Para fazer a contração, que é o encurtamento das fibras. Os tecidos são um conjunto de células que se organizam de maneira coletiva, então são várias, né? E que em conjunto com a matriz extracelular desempenham funções em comum para a formação de vários órgãos e sistemas do organismo. Então vocês anotem isso aqui, tá? Eu quero que vocês anotem, e aqui na próxima página nós temos de certa forma é um organograma, né? Que vai do micro para o macro aqui, que é uma célula sozinha aqui, tá? Bonitinha. E aqui o tecido, tá? Que é um composto de várias células. Aqui é um tecido epitelial, tá? Onde as células são bem grudadinhas uma na outra, que é o que ele recobre. E logo abaixo o tecido conjuntivo, que já é mais frouxo, as células são mais dispersas. E embaixo um corte de um órgão, tá? Mostrando vários tipos de tecido nesse órgão. E por último o sistema. Então a ordem é essa: célula, tecido, órgão, sistema. Conjunto de células é o tecido, conjunto de tecidos é o órgão, e conjunto de órgãos formam um sistema, tá? Cada um dos tecidos fundamentais é formado por vários tipos de células características e por associações e arranjos característicos entre as células e matriz. O que essa frase quer dizer? Quer dizer o seguinte: que não basta as células serem semelhantes entre uma às outras, tá? Elas também têm que se organizar, tá? O arranjo dela, como essas células estão dispostas, vai determinar a característica. Então você pega músculo, por exemplo, tecido muscular. Ele tem 3 tipos, vocês aprenderam lá na anatomia, né? O muscular esquelético, o muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso. Então o músculo liso, da mesma forma que o músculo estriado esquelético, é formado por fibras musculares, por células, né, que se encurtam.
só que a disposição é muito diferente, tanto que a função é totalmente diferente. O músculo estriado esquelético, ele tem movimentos rápidos. Por exemplo, eu estou movendo aqui os músculos do meu braço, né? Já o músculo liso, ele é lento, né? Ele faz aqueles movimentos do nosso intestino, peristálticos, algo lento. Então é músculo, mas essas fibras estão dispostas de formas diferentes. Aí a gente aqui tem um exemplo de fibras musculares, né? Você vê aqui uma célula muscular, tá? E aqui elas conectadas umas ao lado da outra, em conjunto aqui, unidas pelo tecido conjuntivo, tá? E o que junta o tecido conjuntivo é a matriz extracelular, tá bom? Embora nós tenhamos muitas, tá? O nosso organismo, né, o corpo humano, ele tem muitas, é altamente complexo, né, muito diferenciado. Nosso corpo é constituído apenas por 4 tipos básicos de tecido. Olha, veja só, nós só temos 4 tecidos básicos, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Mas aí vocês falam, professor, mas você falou ósseo, sangue, tecido adiposo, ele não está sendo citado. Isso daí são todas variações do tecido conjuntivo, tá? Então isso é algo que são derivados, são tecidos derivados do conjuntivo, então se encaixam no tecido conjuntivo, tá? Mas os tipos básicos, se eu se perguntar quais são os tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, e nós vamos ter uma aula de cada um em específico. O tecido epitelial é aquele tecido onde as células vão estar muito adjacentes, muito unidas umas às outras. Por quê? Porque a função dele é revestir superfícies e secretar moléculas, tá? Então, função do tecido epitelial, lembra da pele, mas não é só a pele. Muita gente acha que é só a pele que é tecido epitelial. Sobre o estômago a gente tem tecido epitelial, na face interna do estômago também. Então ele vai sempre revestir, tá? Ele vai estar sempre revestindo. E ele tem pouca matriz extracelular, mais uma característica. Já o tecido conjuntivo é o contrário. Ele tem muita matriz extracelular e as células são mais soltas, elas não estão tão aderidas umas às outras. Então, o tecido conjuntivo vai ter uma grande quantidade de matriz extracelular, que quem produz são as próprias células. Então, mais uma coisa, depois a gente vai ver, então, no tecido conjuntivo, repetindo, né? A gente vai ver que ele tem essas outras variações. O tecido muscular, ele é formado por células alongadas. Essas células, elas têm a capacidade, elas são dotadas da capacidade de se encurtar o comprimento. Para quê? Para dar essa habilidade de contração para o músculo, né? Então são células alongadas que se encurtam. E aí esse processo de encurtamento define uma variedade de funções, como, por exemplo, essa contração sincrônica do nosso músculo cardíaco, tá? Estriado cardíaco. O tecido nervoso, o último, ele vai ser composto de células com prolongamentos, né, como eu já disse, que saem do corpo celular. Então o corpo celular é algo, lembra uma estrelinha com os dendritos, e o axônio, que é um prolongamento que vai lá, que vai levar essa informação lá longe, tá? E essa informação, ela é muito rápida, tá bom? E ele serve para quê? Para receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. Então a gente recebe o impulso, né, do meio externo, por exemplo, através dos sentidos, e gera
tá? Quando a gente produz algo no nosso cérebro e comanda um movimento e transmite esses impulsos. Então ela recebe, ela gera e ele transmite. Tá? Pessoal, aqui deu certinho, 20 minutos. Tá? Só finalizando aqui está um resumo, é legal vocês colocar no caderno. Ali cita o tipo de tecido, tá? O tipo de tecido dos 4, como são as suas células, tá? Nervoso com longos prolongamentos, como é a quantidade e como ela se comporta, essa matriz, essa celular, e a função, tá? Então isso aqui é um resuminho bem legal de toda a aula, tá? Então, quem tem muita matriz, tecido conjuntivo, muscular é moderada, e epitelial e nervoso é pouquíssima matriz. E ali ele também dá características do formato das células. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo o recado para vocês, fiquem em casa. E até a próxima aula. A gente se vê na aula para tirar dúvidas e conversar um pouco. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.